que tem muito para acontecer hoje aqui, mas nós estamos na hora do mestre falando então daquilo que é a marca da nossa fé. Já foi a fé pioneira, que foram os referenciais. Já foi a fé que é progressista, que são as decisões. Agora então estamos na fé provada. Olha só, o Senhor, Ele vai provar a nossa fé. Você vai passar por 7 provas de fé. O que é a marca dessa fé provada? A prova dessa fé, ela está marcada em 7 elementos. Quais são os 7 elementos que estão colocando a prova da fé? Gideão, Baraque, Sansão, Jefté, Davi, Samuel e os profetas. Pronto. Aí então, eu peguei Hebreus capítulo 11, dividi em 21. Esses são os últimos 7. 7 primeiros voltados para o pioneirismo. Depois outros 7 voltados para o progresso, para as decisões. E agora outros últimos 7 voltados para a prova. Talvez você não tenha visto Hebreus capítulo 11, onde fala da fé, dessa maneira que existe 21 classificações. E agora então, as 7 primeiras como referência, as outras como progresso e decisão, agora a fé como prova. Gideão, Baraque, Sansão, Jefté, Davi, Samuel e os profetas. É o texto de Hebreus capítulo 11 que coloca essa classificação. Eu estou respeitando obviamente a Bíblia, para que você possa entender que 21 é um número de resistência da fé, de uma fé que é referência, de uma fé que avança com decisão, de uma fé que vence as provas. Então, você está agora na terceira etapa da sua fé. Eu quero saber se a sua fé vai vencer as provas. Estão aí essas situações todas. Quais são as duas de hoje? Primeira prova de hoje é a prova de Gideão. Gideão, ele teve que lutar mesmo sendo minoria. Gideão é um exemplo de alguém que se enxergava rejeitado. Quando veio o anjo, ele disse: quem sou eu? Eu sou o menor da minha casa, estou da pior tribo, eu estou na pior situação. Mas ele era da tribo de Manassés, e o Senhor falava que Manassés significa o quê? Nós já vimos Manassés, a decisão de você esquecer o que ficou para trás, de saber que Manassés nasceu lá como filho de José, e o Senhor disse: Deus me fez esquecer as aflições. Gideão, esquece o teu passado, esquece essa situação, porque eu estou construindo para você um novo momento de vida, e Deus está pela fé provando você, para ter vitória, mesmo sendo minoria. Ele começou com 32 mil, aí falou assim: quem não tem coragem vai embora. 22 mil foram embora, olha que loucura. Um terço caiu, ele ficou só com um terço que tinha, né? Menos de um terço. 22 mil foram embora, ficou com 10 mil. Sabe o que Deus falou? Ainda tem muita gente. Vai até o ribeiro, a fonte de Arode, e é um lugar lindíssimo. Vamos lá em Israel várias vezes, né? Nadei na fonte de Arode. Eu quero te levar para Israel. Aguarda só que nós vamos fazer uma viagem para Israel poderosa. Deixa acertar os detalhes do Brasil ser liberado, né? Não vai liberar em agosto nem em setembro, que são as datas melhores para ir. Outubro, talvez. Mas outubro e novembro começa a ficar muito frio, né? Então vamos rever as nossas datas aí, mas vai ser uma viagem inesquecível quando ela acontecer. Aguarde que Deus tem o melhor. O que acontece com Gideão na fonte de Arode? Arode, a palavra Harad, vem da palavra Parad, que significa medo. Então ali era a fonte do medo. O problema deles não era realmente ter coragem, não era se sentir pequeno. Olha o sinal que Deus dá. Ele fala assim: leva o pessoal lá. Tinham 10 mil. Aqueles que pegarem a água na mão e lamber da sua mão, você separa daqueles que se entregarem e beberem a água e meter o rosto na água e lamber da água que estava naquele lago. Que sinal é esse? Fonte do medo.
Quem se entregou ao medo e lambuzou o rosto no medo e pegou lá e bebeu como um cachorro aquela água lá? Já viu o cachorro bebendo água lá? Aí ele faz um barulho, né? Você bebendo água, você faz assim, né? Discreto, né? O inglês, Lorde bebendo água. Você nem vê o cara, né? Você nem vê mexer o lábio, cara. É um chique, né? As pessoas o dedinho assim de lado, assim, copo de cristal. Você não vê nem engolir, né? Agora pega um cachorrinho, espalha água, tudo quanto é lado, né? Esse é o cachorro, né? Ele falou assim, ó, quem trouxer a mão e beber, se separa. Só 300 trouxeram a mão e beberam da mão. O que significa isso? Em primeiro lugar, que eles não se entregaram ao medo, que era a fonte do medo. Eles continuaram com as suas armas, uma mão ali vigiando, a outra mão retirou a água do medo, colocou na sua mão a água do medo e provou a água do medo com soberania. O medo está aqui na tua mão. O medo você vai dominar. Existe medo? Existe. Eu tenho medo? Não. Não. Eu sinto medo. Mas ele vem de fora para dentro. Está na minha mão aqui, ó. Eu sinto agora mesmo? Não sinto. E aí? Ela vai me definir? Não. Eu faço isso, eu bebo. Eu termino com aquele medo. Eu domino aquele medo. Não é você... Uma frase hoje, uma palavra hoje, né, virou um adjetivo famoso, negacionista. Eu sou negacionista do quê? Do meu próprio ego. A Bíblia mandou negar a si mesmo. Temos que ser negacionistas. O negacionista vira um negócio negativo, né? No negacionista, o Bolsonaro nunca ficou negando a crise. Isso é outra história, mas tudo bem. Isso é a política que a mídia quer acabar com tudo. Mas você vai controlar medo, não se entregar a ele. Você não vai se enxergar o menor do menor. Você vai enxergar que você pode controlar. Você não nega que o medo existe, mas você define que ele não te controla. Você define que você controla o medo. Ele está na sua mão, está aqui na minha mão. Eu tenho consciência e eu vou enfrentar esse medo. E eu tenho responsabilidade sobre ele. Uma vez eu entrei num sítio que estava à venda, né? Eu queria comprar um sítio lá na região de São Roque. Daí estava lá assim, né? Primeira vez que eu tinha, isso foi há uns 30 anos atrás, né? Logo que eu casei. E estava lá marcado assim, né? Primeira vez que eu vi essa placa, né? Cão antissocial. Eu até achei interessante essa placa, né? Cão antissocial. Mas eu sou espiritual. Então, ó. Aí pulei a cerca, junto com a Heloísa, né? E começamos a andar no sítio para ver o sítio, né? De repente, vem lá o cão antissocial. Um Doberman. Assim, ó. Você sentiu ele salivar. Fica atrás de mim aí. Não fica do lado, fica atrás de mim. E eu fui lá, peguei, Deus tinha preparado já igual o Barão preparou um pau ali do lado. Eu peguei o pau, coloquei o pau aqui atrás de mim, a Heloísa atrás de mim. E fiquei assim, esperando assim. Eu falei, olha para o infinito. Fiquei olhando para o infinito. A hora que eu chegou para ele, eu fiz assim, ó. Ele brecou, ficou olhando assim. Eu joguei o pau, ele foi atrás do pau. Eu transferi o foco para aquele pedaço de madeira. Eu enfrentei ele, dizendo que eu sou mais forte. E eu dispensei a atenção dele. Aí, para não tentar o seu meu Deus, né? Eu peguei e fui embora. Não vou ficar assistindo esse sítio aqui, não. A ver que tem mais gente antissocial aqui, né? E glória a Deus. Mas eu tive medo? Tive. Mas eu tenho medo? Eu sinto medo? Sinto. Mas eu tenho medo? Não tenho medo. Senti. Esse cão aí, ele tem poder. Eu não sou negacionista. Ele tem poder de destruição. Mas a mim não, porque eu tenho estratégia. Pegou água na mão. Tomou água na mão. Deus falou, é com esse. Eram só 300, saiu de 32 mil, foram embora 22 mil, ficaram 10 mil, e agora só 300. E ele disse, olha, é com esses 300,
eu vou lutar, mesmo sendo minoria, porque maior é o que está em mim. E o segundo exemplo da fé provada, você vai ser provado como Baraque, uma história muito pouco conhecida. Baraque, ele lutava com Débora, e Baraque falou assim: Débora, se você não for comigo, eu não vou. Então Baraque é uma coisa interessante, porque ele tinha um valor em si mesmo, mas ele disse assim: olha, Débora, vem comigo. E Débora falou assim: eu vou com você, porém não será a tua honra da investida que empreenderes, pois as mãos de uma mulher o Senhor entregará a Sísera. E saiu Débora e se foi com Baraque para Quedes. Então Baraque, ele teve a sua porção, Baraque, ele teve a sua luta, e Baraque venceu. E depois ele não foi reconhecido. Olha, por que Baraque aparece em Hebreus 11? Porque existe uma fé que diz assim: olha, eu acredito no resultado, eu quero este resultado, mas eu não tenho condições de obtê-lo. O que você faria se você não tivesse condição de obter um resultado? Você abriria a mão. A fé não abre mão. Você vai ser provado naquilo que você crê e quer como resultado, e você não consegue sozinho estabelecer aquele resultado. Para que ele foi pedir ajuda? Para uma mulher. E que a mulher disse: tá bom, eu vou com você, mas a honra vai ser de uma outra mulher. E Sísera, que era o general filisteu, ele foi vencido por Jael, que era uma mulher que foi lá e cravou nele a estaca. Uma história incrível da Bíblia, a história de Débora, Sísera, a história de Lapidote, a história da vitória de Baraque. Uma história incrível, que mostra o que na fé? Que você vai lutar, mesmo sem ser reconhecido, você vai lutar. E ele obteve aquela vitória. E aquela vitória o Senhor o colocou como homem de fé. Ele foi colocado, ele foi reconhecido como homem de fé, mesmo aquela situação não lhe sendo favorável. Mesmo ele não quis desistir, porque ele queria aquele resultado. E isso é uma fé muito importante, porque as pessoas só querem resultados se elas são beneficiadas. Só querem resultados se elas forem reconhecidas. Por quê? A hora que Débora falou assim: olha, você não vai ter nenhuma honra, versículo 9, Juízes 4:10, Baraque convocou Zebulon, Naftali e Quedes, e com eles subiram 10.000 homens. Olha só, Baraque, ele realmente convocou os 10.000 homens. Ele empreendeu uma estratégia. Ele fez realmente, desceu do Monte Tabor, e o Senhor foi com ele. E o Senhor derrotou a Sísera, que era o general cananeu, todos os seus carros e o seu exército a fio de espada, diante de Baraque. E Sísera saltou do carro e fugiu, mas Baraque perseguiu os carros, o exército até Aroset Ragoim, e todo o exército de Sísera caiu a fio de espada, sem escapar sequer um. Baraque lutou, Baraque mobilizou, e Baraque não recebeu a honra por aquilo, porque Débora viveu aquela estratégia, e Jael foi a mulher que Sísera fugiu, entrou na casa. Jael falou: pode entrar, meu senhor, não temas. Pôs ele uma coberta, deu um pouco de copo de água para ela, e disse: fica aí na tenda. Há alguém aqui? Não, não há ninguém. Pegou uma estaca, um martelo, foi mansamente e cravou ele em terra enquanto ele dormia, e ele morreu dormindo. Versículo 22, capítulo 4 de Juízes. Eis que perseguindo Baraque a Sísera, Jael lhe saiu ao encontro e disse: vem, mostrar-te-ei o homem que procuras. Ele a seguiu, eis que Sísera jazia morto e a estaca na fronte. Assim Deus naquele dia humilhou a Jabim, rei de Canaã, diante dos filhos de Israel. Olha que história incrível. Baraque viveu essa situação. Ele fez parte da vitória, ainda que ele não tivesse a marca de ser reconhecido. Então nós vamos orar, para que você tenha a marca dessas duas questões. Vou lutar, eu vou ser provado, mesmo minoria eu vou vencer.
Eu vou ser provado, mesmo não tendo na minha vida o reconhecimento, porque eu desejo essa vitória. Eu vou lutar. O que ele podia fazer? Convocar, convocou. Enfrentar, enfrentou. Ele não podia estar sozinho. E Deus usa duas mulheres, Débora e Jael, para resolver aquela situação, mostrando que as mulheres, elas têm muito poder de aliança para que a obra seja completa. Vamos orar?